Muita gente está querendo se tornar desenvolvedor de software para entrar no mercado de tecnologia por causa da IA, mas esse pode não ser o melhor caminho para você. Eu vou te mostrar uma outra carreira que pode ter exatamente as vantagens que você está buscando, principalmente se você estiver em transição de carreira. E aí, beleza? Leandro Barbeita. Todo mundo quer ser dev agora. É a vingança dos nerds. Tem até funk falando de pull request. Mas desenvolvimento de software não é a única porta de entrada para o mercado de tecnologia. Que outro caminho é esse? Esse outro caminho é a gestão de projetos, principalmente para os profissionais que já têm uma carreira estabelecida e algum tempo de estrada. Eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, metade desse tempo em Big Techs e nos últimos 8 anos aqui no Vale do Silício. Eu já ajudei e vi vários profissionais fazerem a transição para a área de tecnologia através da gestão de projetos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas por que eu acho que esse caminho é bom? É que para esses casos, profissionais que já têm uma carreira estabelecida e algum tempo de estrada, a barreira de entrada é menor. E a carreira de gestão de projetos possui um horizonte sólido e amplo de longo prazo. Deixa eu explicar. O primeiro ponto é que para a gestão de projetos não importa a sua graduação. Ou seja, na maioria dos casos, o recrutador, quando for avaliar a sua aplicação, ele não vai se importar com a sua graduação. E isso é uma tremenda vantagem para quem está fazendo transição de carreira. Por exemplo, contabilidade, comunicação, educação física, secretariado executivo são alguns dos exemplos que eu me lembro de profissionais que fizeram a transição para o mercado de tecnologia através da gestão de projetos. É verdade que em algumas empresas, como Google, Apple, não importa mais a sua graduação para cargos de desenvolvedor de software, mas na grande maioria dos casos eles preferem e requerem formação em ciências exatas. Então, nesse caso, na gestão de projetos, a barreira de entrada é menor. Agora, seja como desenvolvedor de software ou como gerente de projetos, o recrutador vai buscar por experiência na área. E aqui entra a segunda vantagem para a gestão de projetos. Você não precisa de um outro trabalho para adquirir a experiência. Qualquer empresa, pequena, média ou grande, de qualquer segmento, precisa executar iniciativas para inovar, para melhorar, para crescer. E você pode, a partir do momento que você tem um conhecimento básico da disciplina, solicitar os líderes dessa empresa para coordenar uma dessas iniciativas. Foi exatamente assim que eu comecei. Eu trabalhava como analista de infraestrutura, instalando servidores. Eu tinha acabado de fazer uma cadeira de gerência de projetos na faculdade, ou seja, nem graduação eu tinha, e eu pedi para o meu gerente se eu podia coordenar o projeto além de implementá-lo. Como eu tinha domínio no assunto, ele sabia que eu tinha estudado na faculdade, não tinha ninguém para fazer essa tarefa, ele topou. E aqui cabe um grande alerta, uma grande certeza na vida de quem está fazendo transição de carreira que você vai ter que trabalhar dobrado. Não tem para onde correr. Você precisa adquirir experiência numa nova função enquanto mantém as obrigações da sua função atual. Por isso, eu acho uma tremenda vantagem poder obter essa experiência no seu atual trabalho. Mas não importa se essa experiência foi em uma outra área que não seja tecnologia, na maioria das vezes não importa. O que importa é se você consegue demonstrar que você trabalhou com stakeholders, se você definiu o escopo, se você identificou riscos, se você elaborou cronograma, negociou prazos, monitorou e acompanhou o projeto direitinho. Ou seja, tanto para o currículo quanto para a entrevista, o que conta são as habilidades que você adquiriu e o comportamento que você teve diante dos imprevistos. Aliás, se você quer ver como avaliar uma vaga de trabalho, ajustar o seu currículo e se preparar para a entrevista, deixa um comentário que vai ser um prazer elaborar esse vídeo para vocês. E aproveita, deixa aquele joinha, compartilha porque fortalece demais o canal. Vamos agora ver o último e importante ponto em favor da gestão de projetos. O terceiro ponto é que a carreira de gestão de projetos continua tendo um horizonte sólido e amplo nas empresas de tecnologia. Eu sei que isso é um ponto controverso, mas sólido não significa imune a IA. Isso não existe. Todas as carreiras vão ser afetadas de uma maneira ou de outra. Mas, a despeito da inteligência artificial, todas as empresas de tecnologia vão continuar precisando de gerentes de projeto. Mas por quê? Desenvolver software, principalmente numa Big Tech, é muito diferente de desenvolver software numa startup ou numa empresa pequena. A principal diferença é a escala.
toda feature que você desenvolve vai ser disponibilizada para todos os clientes em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. O jogo aqui é outro. E esse jogo normalmente envolve interações e dependências entre vários times. E é aqui que o gerente de projetos faz toda a diferença. Alguém tem que ter a visão do todo e garantir que todas as partes elas se movam na mesma direção e velocidade. Esse é o papel do gerente de programas, que utiliza técnicas e ferramentas adicionais à gestão de projetos para garantir que múltiplos projetos sejam executados de forma coordenada. Eu vou deixar 2 vídeos na descrição sobre gestão de programas. E se você se interessou por esses assuntos, pode assinar o canal e ativar o sininho que você não vai se arrepender. O horizonte da gestão de projetos, além de sólido, ele é amplo. Só quem trabalha numa Big Tech sabe que existem gerentes de programa em praticamente todos os setores da empresa. Ou seja, além do gerente de programa da área técnica de desenvolvimento de software, gestão de produtos e design, existem gerentes de programa na área de vendas, de finanças, de legal, supply chain. Ou seja, você pode entrar no mercado de tecnologia sem necessariamente aprender a área técnica. E eu acho isso uma tremenda vantagem para quem está fazendo transição de carreira. Uma ressalva, esse último cenário que eu descrevi eu só encontrei nas Big Techs. Por isso que eu chamei de horizonte. Entrar numa Big Tech é o sonho da maioria que trabalha com tecnologia. É difícil, mas não é impossível. Eu entrei para a Cisco aos 36 anos de idade e fui transferido para os Estados Unidos aos 42. Eu sei que um exemplo não é tendência de nada, mas também indica que não é impossível. E se tudo que eu falei fez sentido para você, deixa eu te ajudar a dar os próximos passos. Primeiro, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário que vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Depois eu vou deixar 2 vídeos no card para você continuar os seus estudos. O primeiro, para orientar os seus estudos nesse momento de transição de carreira, e o segundo, com a playlist da série Gestão de Projetos Tradicionais com IA. Beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo. Valeu!